imaginei que a universidade, a PUC Minas, é uma mãe de muitos filhos e que se reinventa a cada semestre, acolhendo novos alunos e concedendo a tantos outros o tão sonhado diploma. Com o Espaço PUC, que mostra para você o que acontece na universidade, não poderia ser diferente. A mudança é necessária e dá fôlego para irmos adiante, sempre em busca de novos desafios. Como escreveu Fernando Pessoa, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer dos nossos caminhos, que nos levam sempre para os mesmos lugares. É o tempo da travessia e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. E é nesse espírito de renovação que nós chegamos até aqui. Eu sou Tomás Albano. E eu sou a Carol Peixoto. Juntos vamos estar aqui de segunda a quinta-feira para levar a você os destaques da universidade. Hoje é segunda-feira, 14 de agosto de 2017. Começa agora a nova temporada do Espaço PUC. Olá, Carol, que este seja um tempo de muitas realizações para a gente aqui no Espaço PUC. Importante lembrar que dentro da universidade acontecem muitas coisas que têm relação direta com a nossa vida e com a vida de você aí que nos assiste. Isso mesmo, Tomás. O nosso compromisso é de levar para você que nos assiste tudo o que acontece na universidade. E nada melhor do que começar a nova temporada do programa com a bela exposição que está em cartaz no Espaço Cultura e Fé. E a PUC Minas tem uma nova livraria. A estreia foi marcada pelo lançamento de um livro. E a estreia do programa está bem artística, né, Carol? Eu falo isso porque temos também uma matéria sobre o coral da PUC Minas. E a crise da Venezuela é o tema da nossa entrevista de estúdio. Então, vamos abrir o nosso programa, né, movimentando a nossa redação, por isso vamos ao vivo com Frederic Lomônaco lá. Boa tarde, Fred. O que você traz pra gente hoje? Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Carol. Então, esta sexta aqui na PUC Minas, aqui na PUC do Coração Eucarístico, a gente vai realizar o seminário realizado o programa de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC Minas vai realizar o seminário Patrimônio e Cidade, Práticas e Dinâmicas em Debate. Ele acontece, então, nesta sexta, dia 18, das 8 às 5 horas da tarde. E ele busca discutir soluções de conflitos de ações governamentais, patrimoniais, que fazem parte da vida coletiva na cidade. E quem quiser se inscrever, pode fazer a inscrição lá no local. Agora você confere mais destaques da nossa agenda. A 20ª jornada do Departamento de Odontologia e o 8º encontro de pesquisa vão ser realizados de 30 de agosto a 2 de setembro, no campus Coração Eucarístico. As inscrições devem ser feitas pelo site pucminas.br/jornada odontológica. E nele você também encontra a programação completa para o evento. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas está recebendo livros de literatura infantil, infanto-juvenil e adultos, e também acadêmicos para o projeto Tenda da Leitura. Os livros podem ser entregues no prédio 8 do Campus Coração Eucarístico ou nas bibliotecas de qualquer unidade da PUC. A ideia é incentivar a leitura por meio de doações, trocas, leituras de histórias e outras atividades. A próxima edição do projeto Tenda da Leitura vai ser no próximo dia 26, de 9 da manhã até 1 hora da tarde. Então, Carol, eu tive a oportunidade de conhecer e fazer a cobertura da exposição Cenas, que está em cartaz no Espaço Cultura e Fé, no campus Coração Eucarístico. A exposição de autoria do professor Alexandre Menezes. Alexandre conta em seus quadros a história de Belo Horizonte, cidade que ele tanto ama. São, ao todo, 18 quadros. Entre um e outro, há espaço também para as montanhas mineiras. Organizadora da exposição, a arquiteta Ana Paula Plazzi diz que as montanhas pintadas por Alexandre podem ser consideradas o Mar de Minas. Tem, assim, uma série que chama Montanhas de Minas. E a cor predominante é o azul. Aí a gente ficou questionando, mas eu acho que eu estava querendo era ver o mar, não é, Alexandre?
Alexandre não revela se tem a intenção de pintar as montanhas como se fosse o Mar de Minas, mas que tem algo escondido por trás de sua obra, isso tem. A ideia é tentar retratar não só o mundo visível, mas o vento, o som, o cheiro que eu trago comigo da minha cidade. O processo de criação das obras exige muita dedicação. Tem todo um processo de desenho, eu vou nos locais, desenho, depois tem um trabalho de ateliê, que é ir com água, com tinta, a partir dos desenhos que eu faço. Entre as obras estão a Igrejinha São Francisco, o Viaduto Santa Teresa e o Teatro Francisco Nunes. Além de pontos badalados e turísticos da Grande Belo Horizonte, alguns quadros contemplam, inclusive, os prédios coloniais da PUC-Minas Campus Coração Eucarístico. Isso porque Alexandre é, também, professor do curso de arquitetura da universidade. São mais de 20 anos na PUC, então tenho um carinho com esses prédios, tenho alguns desenhos dessas edificações aqui também. Muito bacana os quadros expostos. A exposição fica aberta para visitas até o dia 8 de setembro, de segunda a sexta-feira, entre 8 da manhã e 8 da noite. Aos sábados, o horário é de 8 da manhã até 1h da tarde e a entrada é liberada. Então, no dia 8 de agosto foi inaugurada a livraria PUC-Minas no campus Coração Eucarístico. A inauguração foi marcada pelo lançamento do livro Geoprocessamento de Mapas de Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX. Localizada estrategicamente no espaço Cultura e Fé do campus Coração Eucarístico, a livraria é uma conquista para o público acadêmico e todos que frequentam a universidade. Presente à solenidade de inauguração, o reitor da PUC-Minas fez questão de destacar a iniciativa. Para publicizar, para tornar mais acessível e socializar tantos conhecimentos em publicações tão interessantes, abrir esta livraria da editora num lugar nobre da universidade e com o projeto de depois cada unidade ter também a sua pequena livraria. A livraria da editora PUC-Minas tem a marca da universidade, que é oferecer conhecimento que transforma. Um espaço acolhedor e que passa a ter papel fundamental na vida da comunidade acadêmica. A livraria e editora agora vai ser muito importante para os alunos. Eles passaram a ter mais contato com os lançamentos da editora, contato com os livros, né? E eu acho que é uma oportunidade dos alunos conhecerem os livros da editora. A inauguração da livraria foi marcada pelo lançamento do livro Geoprocessamento de Mapas de Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX, do professor José Flávio Moraes, que falou de suas expectativas sobre a publicação. Eu espero que seja um recurso didático-pedagógico para os meus alunos, para os historiadores, para os arquitetos, para as variadas áreas. Esse é o objetivo dele, como recurso didático-pedagógico. O autor do livro enfatizou a necessidade do geoprocessamento nas diversas áreas do conhecimento. O geoprocessamento está aí nos órgãos públicos, no IBAMA, na Polícia Militar, na CEMIG, na Copasa, na universidade. Aqui a PUC-Minas está especializada nisso, nossa graduação tem um geoprocessamento forte, nós temos especialização em geoprocessamento e nosso programa de pós-graduação com mestrado e doutorado há 20 anos, especializado nisso e nota 5 na CAPES. Os alunos do curso de Geografia prestigiaram o lançamento do livro e ressaltaram as qualidades profissionais e humanas do professor José Flávio. Acho que para o curso de Geografia aqui da PUC, ter um professor como o Zé é muito gratificante para a gente, muito importante para a nossa formação. Ele que é uma pessoa que está sempre disponível, ele está disposto a ajudar sempre, bem presente na nossa caminhada acadêmica. Para os estudantes, é importante relacionar a história com as novas tecnologias de geoprocessamento. Olha, é um livro que, assim, para o aluno hoje de Geografia, ele é importantíssimo por trazer o passado do nosso estado de forma atual, né? Contrapondo ali os mapas históricos com o geoprocessamento. O professor José Flávio reforçou ainda a responsabilidade como professor e autor de uma obra que envolveu muita pesquisa e um longo tempo para ser concluída. A minha missão, né, como professor e pesquisador, naquele tripé da universidade, né, de ensino, pesquisa e extensão.
E para quem gosta de cantar, tá aí uma boa notícia. O Coral PUC Minas está com o processo seletivo aberto para novos integrantes. Cantar faz bem para o corpo e para a alma, e nada melhor do que colocar o canto em prática, fazendo parte de um coral. E a PUC Minas oferece essa oportunidade àqueles que gostam de soltar a voz. A princípio, qualquer pessoa que goste de cantar, que goste de música, que tenha facilidade para convivência em grupo, é muito bem-vindo aqui. Ter interesse pela música é um fator importante para quem quer fazer parte da equipe. Eu sempre gostei de cantar. Eu sempre fui cantora de banheiro, de chuveiro. Para os participantes, a experiência é muito gratificante. Além disso, ajuda a relaxar em meio à rotina pesada do dia a dia. É um prazer enorme, porque a gente participa dos eventos, as aberturas de semanas temáticas da universidade, simpósios, vários eventos da universidade a gente participa e acaba sendo uma atração, porque a gente, ao invés de estar lá aplaudindo quem está fazendo alguma coisa, a gente é uma parte do evento. Estou aqui no coral há 4 anos e meio. A gente meio que descarrega a tensão das aulas, do dia, a gente acorda assim, meu irmão vem pro coral, depois canta e sai renovado. É uma hora que você consegue se desligar do trabalho, da rotina, das provas, disso, daquilo, a gente consegue ter um momento de descanso, assim. O coral da universidade está sempre aberto para receber novos integrantes e compartilhar aprendizados. Eu convido a PUC, né, as pessoas que gostam de cantar no banheiro, que deixam de cantar no banheiro, venham cantar conosco. Venham, participem, que é maravilhoso, é muito legal. E quanto mais gente, mais afinado e mais sonoro fica o coral. Não perca o prazo. As inscrições para participar do coral vão até o dia 23 deste mês. O Espaço PUC vai agora para o rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre a crise na Venezuela. A professora Daniela Sestes é a nossa entrevistada. Não saia daí, a gente volta já já. Nos últimos meses, houve um agravamento da crise na Venezuela. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Antes disso, vamos ver um breve resumo da situação no país vizinho. A Venezuela passa pela pior crise de sua história. A instabilidade política, os índices econômicos baixos e a violência são alguns fatores que contribuem para esse cenário. O governo tenta manobras para continuar no poder. A última delas foi uma Assembleia Constituinte, realizada no último dia 30 de julho. O objetivo era promover a permanência de Nicolás Maduro no governo. A situação do país começou a piorar em 2013, após a morte de Hugo Chávez e a eleição de Nicolás Maduro para a presidência. No ano seguinte, o valor do petróleo, produto base da economia venezuelana, começou a cair e provocou queda nas importações, escassez de alimentos e medicamentos. Além disso, o governo impôs o controle de preços e câmbio. Em 2015, o governo tem a sua pior derrota nas eleições parlamentares, mas as decisões do parlamento são anuladas. Em 2016, começam os protestos de rua e, com a repressão do governo, já são contabilizados 261 pessoas detidas, 121 mortos e cerca de 2.000 feridos. Boa tarde, professora. Obrigada pela presença aqui no Espaço PUC. Eu que agradeço o convite. A gente viu agora, né, na nota, a situação crítica na Venezuela. Então, contextualiza para a gente a crise no país. Olha, Carol, nós podemos pensar a crise em termos de circunstâncias imediatas, né, que foram observadas aí de 2016 para cá, que envolvem, em março, um movimento complicado da Suprema Corte de retirar os poderes da Assembleia Nacional. Né? A Suprema Corte, que apoia o governo Maduro, retira durante 3 dias os poderes decisórios que a Assembleia Nacional de oposição, né, como vocês mostraram agora há pouco, possuía. Isso acirrou as tensões que já vinham bastante complexas, né, desde dezembro,
e as manifestações foram se tornando cada vez mais intensas. Diante dessa intensidade, o presidente Maduro convoca a Assembleia Constituinte, que na verdade é uma espécie de organização representativa com o poder específico de redigir uma nova Constituição para o país. Então, em termos formais, ela é um instrumento democrático que visa promover mudanças dentro do próprio país. No entanto, é importante pensá-la do ponto de vista das 4 forças políticas que se desenham na Venezuela de hoje. Temos Maduro, que entende que a Assembleia Constituinte pode ser um instrumento de pacificação do conflito, promovendo aí o que ele chama de neutralização de uma oposição golpista. Temos ainda o setor da oposição na Unidade Democrática, que reúne vários partidos de oposição, que entende a Assembleia Constituinte como um movimento inconstitucional. A despeito de prevista na Constituição, o argumento deles é que ela deveria ser discutida em um referendo antes de ser instaurada, como o presidente fez. Ademais, eles também demandam a liberação de presos políticos, a criação de um canal humanitário para a chegada de medicamentos, que vocês mostraram também a situação social é bastante gravosa no país. Temos ainda também a oposição mais radicalizada, intitulada de A Resistência, que é um grupo jovem que vem promovendo, vem se envolvendo, não diria promovendo, porque é uma questão um pouco nebulosa, chamadas guarimbas, que são barricadas onde esses conflitos têm se tornado mais violentos. E, por fim, temos ainda os chavistas de oposição a Maduro. Então, talvez o aspecto mais complexo do conflito agora seja entender todas essas forças. O chavismo não é mais um só na Venezuela. Então, a morte do Chávez provocou, em certa medida, dissidência dentro do próprio chavismo, que traz mais um elemento complicador aí para essa situação da convocação da Assembleia Constituinte. No entanto, também é importante pensar esse cenário dos últimos 100 dias no contexto de um quadro mais amplo, que envolve não só aspectos sociais e políticos, mas também econômicos. A Venezuela é um país extremamente dependente do petróleo. Nós temos um apelido para isso, a doença holandesa. São países que são muito dependentes de um único recurso natural e, diante disso, deixam de investir em outros setores mais produtivos da economia. E no caso da Venezuela, isso é bastante complicado, porque desde que ela iniciou sua exploração de petróleo no início do século XX, ela o fez de forma muito oligopolista. Então, isso criou algumas oligarquias dentro da estrutura política e social do país, muito próximas dos Estados Unidos, que domina o processo político decisório na Venezuela até os anos 90. Em 92, o Hugo Chávez promove um golpe contra o Pérez, que era o presidente da Venezuela à época, que era ligado a essas oligarquias, a um setor mais neoliberalizante, que tem muito a ver com o próprio discurso internacional da época de pós-Guerra Fria. Esse golpe se frustra, mas serve aí como momento de entrada do Hugo Chávez no cenário político venezuelano, que depois chega eleito democraticamente no final da década de 90. E ele chega eleito no momento de alta dos preços do barril de petróleo. Então, por um tempo, essa dependência do petróleo também sustentou o próprio regime chavista, que não fez um programa político de diversificação mais claro. Ele mudou a estratégia dos governos anteriores de usar os recursos do petróleo para uma maior redistribuição de renda, mas isso não veio junto com uma política de diversificação econômica. Então, a doença teve o seu sintoma da desigualdade atenuado, mas ela continua existindo no que diz respeito à diversificação da economia venezuelana. Além dessa situação econômica de dependência, temos o aspecto social que ela gera. O Chávez entra no contexto de um país extremamente desigual, no final da década de 90, e, por meio da chamada Revolução Bolivariana, promove uma série de medidas de atenuação dessa desigualdade, como, por exemplo, o índice de Gini, que é um indicador que traz aí mostra a concentração de renda numa sociedade. Ele melhorou significativamente desde que o Chávez assumiu, chegou a cair cerca de 54%. Tivemos também a melhora no IDH da Venezuela, que hoje é inclusive superior ao do Brasil. E sobre essa questão da melhora, isso esbarra um pouco na questão da relação com os países vizinhos. Sim. E quais são os impactos que pode ter nos países vizinhos, inclusive o Brasil? Sim, essa crise agora ela é bastante relevante no contexto de uma América Latina fragilizada pelas divisões ideológicas que ela traz.
Nós tivemos um movimento da chamada Revolução Rosa na América Latina nos últimos anos, com a subida ao poder de países de ideologia esquerdista, movimento esse que se reverteu nos anos recentes. Então, tivemos subida ao poder de governos de direita na Argentina, no Peru e no próprio Brasil. E essa situação de instabilidade na Venezuela, para além das questões de movimento populacional que gera, então temos um grande fluxo de imigrantes venezuelanos para os países da fronteira, tem também a questão da própria estabilidade que traz, pois dificilmente podemos identificar um ator na América Latina que fosse capaz de promover a mediação entre essas forças internas da Venezuela. Então, é como se ela viesse como uma espécie de exemplo de conflito, de enfrentamento, que pode acabar acirrando outros enfrentamentos, como no caso do Brasil. O Brasil ele vive uma situação de ausência de normalidade democrática atualmente. Então, isso é bastante complicado. E que futuro que a gente pode prever para a Venezuela, tendo em vista a atual situação? Olha, é bastante complexo. Hoje mesmo saiu uma entrevista com o Boaventura Souza Santos, que esteve há pouco tempo aqui na PUC Minas, um sociólogo português, e eu concordo com ele no sentido de que a solução para a questão venezuelana é interna, a despeito dos impactos internacionais que ela tem, como a polêmica declaração do Donald Trump sobre a possibilidade de intervir militarmente na Venezuela. A polarização de forças ela depende de uma conciliação nacional. Talvez venha com a Assembleia Constituinte se de fato ela conseguir cumprir a função que ela tem de pacificação. Mas não é algo que eu acredito que possa acontecer no médio prazo. Eu entendo que é uma situação que vai se arrastar, talvez de forma ainda mais violenta, e isso leva a possíveis consequências mais gravosas com a possibilidade de intervenção de outros atores externos. Então, eu acho que é um problema sobre o qual ainda vamos conversar muitas vezes aqui. Mas eu acho que acaba que os Estados Unidos, apesar do Trump fazer essas declarações um pouco assustadoras, pelo fato de outros países estarem envolvidos, eu acho que ele não seria capaz, Não sei, o que você pensa sobre isso? Todos os países latino-americanos se manifestaram contrários à declaração do Trump, inclusive países mais alinhados ao discurso liberal, direitista, até mesmo a Colômbia, que tenta mediar o conflito em alguma medida, depois de seu presidente ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz, se colocou veementemente contra a declaração do Trump. No entanto, ele é um ator que desafia qualquer explicação lógica. Então, eu acho que nós devemos olhar com cautela, O diretor da CIA, essa semana também, declarou que existem dados sobre a presença do Hezbollah, de membros do governo iraniano, dentro da Venezuela. Então, esses elementos complicadores, que internacionalizam a questão doméstica venezuelana, me fazem temer um pouco o tipo de reação que o Donald Trump pode ter mesmo, porque a Venezuela é um dos maiores parceiros dos Estados Unidos no que diz respeito à importação do país de petróleo. É um petróleo que chega muito rápido à costa do Texas, muito mais rápido do que aquele que vem do Oriente Médio. Então, existem questões importantes dentro da gestão do Trump. E, professora, para encerrar agora, você acha que a decisão de ter tirado a Venezuela do Mercosul foi correta? Olha, o correto é muito complexo em um caso onde forças políticas se polarizam tanto. O Mercosul é um bloco que testemunhou uma guinada direita, então hoje de seus 4 membros, 3 são de governos de direita liberal. E claro que as decisões políticas que o bloco toma também vão espelhar isso. O Uruguai, a princípio, era contra, pois tem um governo de esquerda alinhado ao Maduro. Mas diante da própria ausência de diálogo, o Maduro declarou que não vai conversar com o Mercosul de direita liberal. Então, diante desse contexto ideológico, o Mercosul tomou uma decisão que é coerente com os seus Estados-membros. Entendi. Se acertado ou não vai depender do sucesso da Assembleia Constituinte em promover algum tipo de conciliação nacional. Professora, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Carol. O Espaço PUC de hoje está chegando ao fim, mas você pode continuar participando com a gente. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail, espaçopuc@pucminas.br, ou entre em contato conosco pelas redes sociais, Carol? Amanhã estamos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você. Obrigado pela companhia e até lá.